Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, diletos ouvintes do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, eu desejo abraçar a todos no nome bendito e glorioso de Cristo Jesus, nosso Senhor, alertando aos habitantes da terra, até onde chega a nossa voz, a respeito da responsabilidade que temos para com o nosso Criador. Existem aqueles que pensam que a vida, ela se resume apenas a esta existência, quando, na verdade, na realidade, as Sagradas Escrituras nos revelam que o homem, ele é eterno. O homem tem um espírito eterno, uma alma eterna, e este corpo, também podemos dizer que ele é eterno, porque vai ser transformado, vai ressuscitar. Então o homem, ele é eterno. Agora, cabe a cada um dos habitantes desta cidade, desse estado, até onde as ondas sonoras desta emissora está chegando, pessoas que estão ligadas conosco, parar e refletir o que significa a sua vida, o que significa Deus para você, meu amado. Você não nasceu por um acaso. A Bíblia revela, mostra que você é criatura de Deus. Você é o produto da inteligência de Deus. Você não foi criado, você não veio a este mundo simplesmente para ser simplesmente mais um no planeta Terra. Eu acredito que Deus, ele tem um plano na sua vida. Basta tão somente, humildemente, você reconhecer a grandeza de Deus. Basta tão somente você reconhecer que é um pecador, que está destituído da glória divina. Agora, a esperança que nós te mostramos é que a graça de Deus, ela se manifesta para você de maneira gratuita, para você adquirir a salvação em Deus, em Cristo Jesus. Não é preciso você sacrificar a sua própria vida, mas mediante a graça de Deus você recebe a esperança de vida eterna. Deus, ele tem um amor infindo, infinito, impar para com as suas criaturas. Você é o alvo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, das benevolências do nosso Deus. Deus de amor, bondade e misericórdia. Se você ainda não alcançou as bênçãos provenientes de Deus, a culpa está em você. Mas você pode, ainda nesta data, você pode ainda, nesses dias, numa reflexão profunda, honestamente, pensar sobre o seu destino futuro e abraçar a vontade superior do Deus que fez os céus e também a terra. Eu desejo trazer um comentário que, na verdade, na realidade, muitas pessoas não gostam, mas eu assumi um compromisso de pregar aquilo que está na Bíblia Sagrada, e dentro das minhas limitações e possibilidades, irei dando o brado, irei tocando a trombeta, a fim de orientar os meus ouvintes no que diz respeito ao cronograma das realizações de Deus, a vontade de Deus. Deus tem vontade. Ora, se você, um ser humano mortal, tem vontade, quanto mais o Criador do Universo, mediante a sua inteligência, ele tem vontade. E o propósito de Deus é que a sua vontade soberana seja estabelecida sobre a vida de cada um de nós. A Bíblia nos fala sobre muitos ais. Você já ouviu falar? Ai de fulano, ai de cicano. E o nosso comentário é justamente a este respeito. Para quem são dirigidos os ais das Sagradas Escrituras? Medite a este respeito. Conheça parte das Escrituras, referências bíblicas que anunciam sobre a reprovação de Deus. Existem aqueles que são aprovados por Deus e existem aqueles que são reprovados por Deus. Depende das ações de cada um de nós, depende daquilo que fazemos ou praticamos.
o nosso desejo é que você receba a bênção do Deus de Jacó, é que você possa achar graça diante do coração de Deus, a fim de não ser reprovado pela palavra do Senhor, assim de não ser reprovado pela vontade de Deus. Leiamos neste momento o profeta Isaías, capítulo 5, versículos 18, 20 ao 22, onde está escrito: ai dos que puxam pela iniquidade com corda de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. Ai dos que ao mal chamam bem, e o bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens fortes, ou famosos para misturar bebidas fortes. Ai dos que se justificam, ou justifica o ímpio por presente, e negam a justiça ao justo. Meus amados, aqui está a reprovação de Deus para determinados tipos de pessoas que vivem ao seu bel prazer, que vivem pelas suas ideologias próprias, pessoas que estabelecem a sua própria concupiscência, se baseiam na sua própria vontade, na sua inteligência, acha que é sábio, mas a Bíblia está dizendo: ai desses tipos de pessoas, daqueles que chamam o mal de bem. Nós estamos, infelizmente, vivendo numa sociedade onde a inversão de valores é visível. Eu costumo dizer, aprendi essa lição com a minha mamãe lá no Alto Sertão da Paraíba, quando ela colocava o feijão para ser cozinhado e os caroços bons ficavam na parte de baixo e os podres ficavam em cima. Assim tem acontecido na sociedade contemporânea. O justo, ele é esquecido. O bom está esquecido no coração do povo. O homem, o cidadão honesto, ele não é bem quisto perante a sociedade. Mas os podres estão em cima. São aqueles que são considerados a nata da sociedade. São os ricos e poderosos economicamente, politicamente. São aqueles que são bem destacados na sociedade. Mas ai deles, está dizendo a Bíblia, e não eu. Todos estes a quem são atribuídos estes ais são reprovados por Deus e terão como recompensa dores, sofrimentos, castigos, a perdição eterna. Deus é um fogo consumidor, diz a Bíblia, e horrenda coisa é cair nas mãos do juiz dos vivos e dos mortos. Ai dos que praticam as iniquidades, as ocultas. É isso que nós aprendemos no profeta Isaías, capítulo 29, versículo 15, onde adverte: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras as ocultas e dizem para si mesmos: quem vê ou quem conhece isso? É bom saber que ninguém se esconde de Deus. Os ímpios, os profanos, os incrédulos, aqueles que vivem conforme os padrões estabelecidos pelas tradições corrompidas da sociedade contemporânea, aqueles que às ocultas levantam o seu calcanhar para ofender os justos, ai deles! Ai daqueles que praticam a iniquidade às escondidas, ou acham que se esconde dos olhos do Senhor. A Bíblia revela, meus amados, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O homem simplesmente materialista, ele imagina que Deus não existe, que Deus não vê as suas obras, os seus feitos, mas ai dos que praticam coisas erradas, as ocultas, nos gabinetes fechados, nos seus escritórios, forjando leis
cruéis, injustas, para oprimir os desfavoráveis, os menos favorecidos da sociedade. Ai das autoridades que se camuflam, que ficam às escondidas, praticando coisas inconvenientes para roubar aos pobres, para colocar o jugo pesado perante a sociedade sofredora. A Bíblia diz: ai dos idólatras. Abacuque capítulo 2, versículo 18 e 19 adverte de que aproveita a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daqueles que diz ao ídolo: acorda, e a imagem de escultura: levanta-te, desperta. Pode, porventura, eles ensinar alguma coisa? Estão todos enfeitados, mas dentro delas não há espírito de vida. O profeta Abacuque está recomendando, está dizendo, está advertindo, exortando: ai dos que são idólatras, ai dos que invocam os ídolos mortos, que nada podem fazer pelos seus adoradores. Ai daqueles que colocam dentro das suas casas imagem de esculturas, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, pés têm, mas não andam, mãos têm, mas não apalpam, e nada podem realizar em prol dos seus adoradores. Ai daqueles que invocam os mortos, ai daqueles que invocam os ídolos, ai daqueles que adoram, veneram as imagens de escultura. A Bíblia diz: ai dos que contendem com o seu Criador. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo 9, declara: ai dos que contendem com o seu Criador, um caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a sua obra não tens mão? Ai, meus amados irmãos, dos cientistas, daqueles que contendem com Deus, daqueles que violam as leis sagradas. Ai dessas pessoas que assim procedem, praticando injustiça, negando a existência do Deus Todo-Poderoso. Ai daqueles que são simplesmente materialistas, que não acreditam no grande arquiteto do universo e que apenas atribui a sua vida a esta existência biológica. Ai do que se contendem com Deus, pensando que não vai prestar conta dos seus feitos, das suas obras, diante do seu Criador. Ai daqueles que contendem com o seu Criador, duvidando das sagradas Escrituras. Existem aqueles que contendem com Deus, dizendo que a Bíblia ela está cheia de erros, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, é simplesmente um escrito deixado por seres humanos, quando nós sabemos pela realidade, pela verdade, que a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, ela é a revelação suprema, ela é a constituição divina que revela a vontade do Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ai daqueles que multiplicam seus pecados. Isaías 30, versículo 1 exorta: ai dos filhos rebeldes que tomaram conselho, mas não de mim, diz o Senhor, que se encobriram com a cobertura diferente, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Existem aquelas pessoas que têm prazer em praticar a iniquidade, o pecado, têm prazer em transgredir os mandamentos de Deus, até conhecem a verdade bíblica, até conhecem a vontade de Deus, mas não se acha satisfeito com a prática do seu pecado e vai multiplicando pecados e mais pecados, vai se dando às concupiscências carnais, a soberba da vida, vai abandonando as coisas retas e andando no caminho tortuoso, vai acrescentando iniquidade a iniquidade. Cada dia a rebelião, a apostasia vai dominando o seu coração,
ele vai acrescentando pecado ao seu pecado, cada dia ele vai se afastando de Deus e entrando pelo caminho da incredulidade. Ai dessas pessoas que se multiplicam as iniquidades e ele não tem a humildade suficiente para confessar diante de Deus as suas culpas. Diz o seguinte a palavra de Deus: ai do mundo por causa dos escândalos. Mateus 18, versículo 7, diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem, ai daquela mulher, ai daquela criatura por quem vem o escândalo. Ai deles, quando nós tomamos nota nos meios de comunicação, quando nós lemos os noticiários, nos jornais, nas revistas, e pessoas da alta sociedade, muitas vezes do alto escalão governamental, provocam escândalo em nível nacional e até internacional. A Bíblia está dizendo: ai desses que provocam escândalos, ai dos líderes religiosos que ocupam destaque perante a sociedade cristã, perante a igreja, e praticam iniquidades, e praticam adultérios, e praticam roubos, e praticam coisas inconvenientes. Grandes escândalos têm surgido nestes últimos dias no meio evangélico, escândalos que os meios de comunicação têm anunciado, e a Bíblia está dizendo: ai dessas pessoas que por trás de um cargo eclesiástico têm provocado escândalos. E eu não entendo quando pessoas, para serem humildes, colocam a mão por cima de erros de determinadas autoridades eclesiásticas, quando a Bíblia está dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que venham os escândalos, mas ai daquele homem, porque vem os escândalos. Nós, como seguidores da verdade, não devemos aceitar escândalos no meio do povo de Deus. A Bíblia diz: ai das nações pecadoras. Isaías capítulo 1, versículo 4 confirma: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente maligno, dos filhos corruptos que deixam o Senhor e blasfemam do Deus de Israel. Nós observamos que muitas nações do nosso planeta, com as suas falsas religiões, têm negado o Deus de Jacó, têm vivido uma vida de iniquidade, onde o politeísmo prevalece no meio da sociedade, pessoas que deixam de adorar ao verdadeiro Deus, pessoas que deixam de acreditar no Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, os cometas, os asteroides, o Deus onipotente. Deixam nações inteiras que abandonam Deus, que não acreditam em Deus e são carregadas de iniquidade e vivem a promiscuidade. São nações que têm se rebelado contra Deus, contra a sua vontade, contra a sua palavra, e constituem seres humanos como coluna de suas vidas. Ai dessas nações. Eis a razão porque nós temos conhecimento através dos meios de comunicação de países que são assolados por terremotos, outros são assolados por maremotos, outros vivem em estado de miséria, de pobreza terrível. Qual a razão? É porque a Bíblia está dizendo: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, chama até filhos corruptos que deixam o Senhor, que blasfemam do seu Criador. A Bíblia ainda diz: ai dos que se enriquecem injustamente. Quantas e quantas pessoas, empresários, de maneiras injustas, eles estão se enriquecendo, eles estão à custa dos trabalhadores, praticando injustiça contra os trabalhadores, estão se tornando verdadeiras potências econômicas, tanto em nosso país, como em outros estados, como em outros países. Ai dos que, através da injustiça, eles se enriquecem,
se tornam poderosos economicamente. Ai dessas pessoas. Consulte na sua Bíblia em Jeremias 22:13. Ai dos que planejam e praticam a iniquidade. Miqueias capítulo 2, versículo 1. Ai dos que seguem a bebedice. Quantas pessoas já se acordam e seguem a bebedice? Não sou eu que estou dizendo, não. Veja na Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 5, versículo 11, diz assim: ai dos que logo cedo seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que a bebida venham a lhes aquecer. A Bíblia está dizendo: ai dessas pessoas que misturam bebidas fortes, os bebedores de cachaça, os bebedores de cerveja, os bebedores de uísque. Ai deles, não sou eu que estou dizendo. Se você vive nesta vida, se liberte pelo poder de Jesus. Se você é um alcoólatra, a palavra de Deus está dizendo: ai de você, você vai sofrer muito, você está sendo reprovado por Deus. Se converta desse caminho do alcoolismo, entregue o seu destino a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, para que em vez de receber um ai, você seja bem-aventurado pelo coração de Deus. A Bíblia também fala sobre os falsos profetas. Ai dos falsos profetas. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Ai dos escribas e fariseus, dos religiosos hipócritas, que tentam enganar o seu semelhante e a si mesmo, mas não engana a Deus. Ai dos escribas e fariseus, está dizendo a Bíblia em Mateus capítulo 23 e o versículo 27. E para finalizar, ai de mim, se não falar a verdade. Onde é que está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, disse Paulo: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Meu amado, ai de mim, se não pregar esta verdade. Ai de você também, se não ouvir esta verdade e acreditar como sendo palavra sacrossanta do nosso Deus.